Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, em que poderemos aprofundar um pouco mais os ensinamentos. E para começar a reunião, farei a oração que consta no livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 198, Oração para vivermos em conformidade com a infinita sabedoria de Deus. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem quiser acompanhar a oração e tiver o livro pode ler ou, caso contrário, pode fechar os olhos e assumir uma posição de oração para que possamos nos concentrar muito nas palavras da oração. Vamos lá então, gente? Assumindo a posição de oração, fechando os olhos, elevando os pensamentos para junto de Deus por meio da oração. Oração para vivermos em conformidade com a infinita sabedoria de Deus. Deus é sabedoria infinita, Ele é onisciente, é nosso eterno mestre e orientador. A vida de Deus flui para dentro de mim e constitui a minha vida. Portanto, sou um com Deus e com sua sabedoria infinita. Sou filho de Deus e sou um com o Pai. Doravante, manterei sempre a minha mente receptiva à sabedoria infinita de Deus. E em todos os atos, seguirei docilmente a orientação de Deus. Doravante, agirei sempre em conformidade com a vontade de Deus, e não perseguirei egoisticamente apenas os meus proveitos. A sabedoria de Deus é sabedoria onipresente que abrange tudo e faz com que a prosperidade de um resulte na prosperidade de todos. Agora sei que as pessoas que usam sua inteligência para fins egoísticos, embora possam prosperar temporariamente, estão se afastando e se isolando da grande sabedoria de Deus e acabam provocando sua própria decadência e aniquilamento. Do mesmo modo que as células cancerosas, embora se multipliquem ativamente destruindo outras células, acabam sendo eliminadas mediante uma intervenção cirúrgica, ou acabam morrendo juntamente com todas as células do corpo. Por conhecer essa verdade, empenho-me para o bem do todo, deixando de lado os meus interesses. Esvazio a mim mesmo para receber a sabedoria de Deus. Por isso, flui incessantemente para dentro de mim a abundante sabedoria orienda do sagrado manancial de sabedoria divina. Deixo-me guiar pela orientação da sabedoria divina e ajo conforme a vontade de Deus. Por isso, ainda que no princípio eu pareça estar caminhando por terras áridas, logo estarei alcançando oásis onde desabrocham flores de rara beleza e gorjeiam pássaros dourados. Como sou orientado pela sagrada sabedoria de Deus, jamais acontece de eu me sentir tenso ou de me afligir tentando resolver os problemas com minha inteligência cerebral. Meu corpo e minha alma estão sempre em paz. A tranquilidade, a harmonia e a paz envolvem minha alma e o ambiente ao meu redor. A sabedoria de Deus soluciona todo e qualquer problema, com a rapidez e a precisão da espada que corta o nó górdio. Deus jamais orienta o homem por meio de sofrimentos, miséria e tragédias. Deus não tem chicotes para açoitar o homem. Sofrimentos, miséria e tragédias ocorrem quando o homem perturba o ritmo de sua própria mente e a impede de estar em perfeita sintonia com a sabedoria de Deus. Há problemas que parecem extremamente difíceis aos olhos do homem, mas, por mais difícil que esteja um problema, ele pode ser facilmente solucionado através da sabedoria de Deus. Deus é sempre o solucionador de nossos problemas. Deus me preenche de sabedoria infinita. Como resolvo as situações conforme a orientação da sabedoria de Deus, jamais cometo erros ou enganos. Ó Deus, entrego-me totalmente a vós para ser sempre orientado por vossa sabedoria. Oração maravilhosa que nos mostra o tanto que a nossa união com Deus por meio da sabedoria faz manifestar no mundo terreno a imagem perfeita do reino dos céus.
Meu muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença de todos os senhores e senhoras aqui na Regional DF Brasília. Quero também agradecer a sua presença virtual. Meu muito obrigado por acompanhar, por assistir essa palestra e meu muito obrigado também por você divulgá-la. Façamos esse trabalho de amor em divulgar as palestras para o maior número de pessoas, para que elas também recebam essas palavras de esperança, de luz e de verdade. Verdade no sentido de manifestação de Deus. Então, meu muito obrigado. Quero agradecer quem está assistindo aqui em Brasília, fora de Brasília, quem está assistindo no Brasil, fora do Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado. Uma alegria imensa podermos estar aqui juntos para estudarmos e aprofundarmos um pouco mais nos ensinamentos da Seichonoye. Hoje vou falar sobre um assunto que é importantíssimo e é assim o ponto fulcral, né? O objeto de adoração da Seichonoye, que é falar sobre a imagem verdadeira. Só que para entrarmos nesse assunto precisamos aprofundar um pouco, ou pelo menos fazer uma introdução para que possamos chegar no ápice daquilo que eu quero falar, daquilo que eu estou me dispondo a falar hoje. Lembrando que falar sobre imagem verdadeira é algo extremamente complexo, então por isso eu peço um pouquinho de paciência para que a gente possa abordar os temas, e não é a pretensão nenhuma dessa palestra esgotar o assunto, até porque é impossível falar de tudo, ainda mais um assunto tão transcendental e tão profundo que é o assunto da imagem verdadeira. Então nós vamos fazer uma abordagem para que a gente possa chegar nesse ponto e até trazer algumas questões, se possível, se o tempo deixar, né? Trazer algumas questões também de contextualização para nós entendermos a importância e a grandiosidade daquilo que nós temos hoje, que é esse ensinamento filosófico religioso, que é o ensinamento da Seichonoye. Então eu peço que tenham paciência, vai ser uma viagem filosófica religiosa mais profunda, mas é importante porque eu já venho há algumas semanas trabalhando lei mental. Eu já venho falando bastante de lei mental, trazendo alguns pontos da vivência, da manifestação, da projeção. É importante também abordar sobre a verdade vertical, falarmos sobre a essência da espiritualidade que transcende as formas. Isso também é necessário para que tenhamos o equilíbrio. Porque o que acontece? Se nós não dosarmos e ficarmos focados somente em um dos lados dos estudos, seja ele ou da imagem verdadeira ou do mundo fenomênico, a gente acaba ficando desnorteado quando as situações acontecem. Lembrando, antes de começar, que vou utilizar como livro-texto o livro A Verdade da Vida, volume 8, da coleção A Verdade da Vida, composta de 40 volumes. O volume 8 fala sobre... Alguém sabe? Alguém sabe? Vamos lá, gente. Meditação Shinsokan. O que fala sobre imagem verdadeira é o volume 1 e 2. O volume 8 vai falar sobre meditação Shinsokan. Então, um dos livros que foi utilizado como fonte de inspiração para escrever o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, é o volume 8. Esse volume ele é muito maravilhoso e profundo, porque ele não só aborda a meditação Shinsokan como prática meditativa, ele vai explicar o que está por detrás da meditação Shinsokan. Então ele adentra profundamente no conceito de imagem verdadeira. Então você tem assim capítulos que são um banho de espiritualidade assim aprofundada. Então vamos lá, gente. Para que a gente comece a fazer o passeio e possamos adentrar no tema da imagem verdadeira, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, um conceito simples, mas muito, muito profundo, simples, mas profundo, que é exatamente o conceito de verdade vertical e verdade horizontal. Isso aqui a gente tem inúmeros desdobramentos, já falei sobre vários desses desdobramentos, às vezes não trazendo essa informação, mas a gente discorre sobre todos os pontos importantes sobre isso aqui. O que acontece? Desde que o tempo é tempo, desde que o homem manifestou-se na face da terra, a expressão religiosa é algo que o acompanha. Então você pode até discordar, você pode ser ateu, você pode falar que não acredita em Deus,
Mas o fenômeno da manifestação espiritual é algo que acompanha o homem. Manifestação no sentido de expressão. O homem sempre se expressou de forma espiritual, religiosa ou de uma forma transcendental, desde que o homem é homem. No início da formação da cultura, inclusive esse é um dado que eu trago no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, deixa eu até pegar aqui. Aqui, ó, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Esse é um livro de minha autoria que eu vou falar exatamente sobre a meditação Shinsokan. Eu trago uma informação muito interessante, como foi o início do pensamento meditativo na história do homem, que remonta à época das cavernas. Então é muito antigo e o princípio meditativo na vida do homem começa com o domínio do fogo. Então olha que interessante. Desde que a humanidade aprendeu a controlar o fogo, que tem muito tempo, é que o homem começou a desenvolver a capacidade de meditar, e essa capacidade de meditar expressa-se de forma religiosa. Não só religiosa, filosófica, no desenvolvimento do pensamento, na capacidade que o homem tem de abstrair. Então, não só como expressão cultural religiosa, mas também como desenvolvimento intelectual, intelectivo, que começou a desenvolver a humanidade até o caminho que hoje nós conhecemos, ou pelo menos temos ideia do que está acontecendo. Então, o que acontece? O desenvolvimento do pensamento humano, ele passa por essa fase da expressão cultural antropológica humana, que é a busca do transcendente, a busca da origem, a busca daquilo que é a fonte da sua existência. Então, nós sabemos que nós existimos e nós procuramos entender o porquê nós existimos. E somos a única espécie na face da Terra que busca esse senso de pertencimento, de nascimento. Nenhuma outra espécie procura. Se você pegar um animal com o maior índice de inteligência, que é tido o golfinho, é tido como o mamífero mais inteligente, e o cachorro é tido como o mamífero que melhor identifica as feições humanas. Então o cachorro ele te entende pelo teu rosto. E o golfinho ele é tido como o mamífero mais inteligente. Mesmo eles, que são de uma inteligência ímpar, tem cachorro, gente, você tem a impressão que ele vai falar. O cachorro ele olha para você, você olha para o cachorro e fala, diga alguma coisa. Na esperança dele falar com você, porque é uma capacidade de interação, às vezes, que supera até algumas pessoas. Às vezes você consegue ter uma relação de maior proximidade com o canino do que com o ser humano, capacidade que ele tem de entendimento, de expressões e de hábitos humanos. Mas vamos lá, mesmo esses animais super inteligentes não têm a busca do senso de existência que nós temos. Então, ou seja, a expressão da busca religiosa da origem do homem remonta ao seu surgimento. E durante milhares de anos, essa expressão ela foi sendo alterada de acordo com o tempo, a época e a maturidade das pessoas. Então, de acordo com o tempo, com a época e com a maturidade das pessoas daquela região, maturidade a gente pode até colocar de acordo com a cultura. Aqui, ó. Acho que dá até para botar como item separado. Deixa eu botar aqui, maturidade e cultura. Você tem essa expressão cultura. Você tem essa expressão da busca do transcendente de acordo com a sua respectiva necessidade naquele local. Então, o homem, como um ser multifacetário e culturalmente diverso, ele tem, de acordo com o tempo, com a época, com a maturidade, com a cultura, uma expressão do transcendente. O que seria o transcendente? Aquilo que não é físico, aquilo que não é perceptível, ou aquilo que nós buscamos como origem. Então ele tem como expressão da busca do transcendente algo que ele chama de sagrado. Sagrado.
aquilo que na cultura ocidental cristã nós damos o nome de Deus. Deus é um nome para retratar uma realidade transcendental. Então, quando a gente vai estudar religiões, quando nós vamos estudar a manifestação cultural religiosa, a gente compreende que transcendental é algo que consegue representar aquilo que a maioria das religiões pregam, que é a existência de algo que não é visível, que é algo que está na origem das coisas. Então, de acordo com o tempo, com a época, com a maturidade, com a cultura, nasce na expressão cultural da humanidade uma linha que ensina, prega e defende uma determinada origem, uma determinada relação do homem com o transcendente, que nós denominamos de religião. Religião ou ensinamento filosófico também. Filosófico. Ou ensinamento filosófico. Então, o que acontece? A religião é uma expressão cultural que atende a determinado tempo, época, maturidade e cultura. Entendendo isso, você percebe o porquê que as religiões elas são multifacetárias e elas atendem a determinadas épocas e a determinados povos. Então, os povos indígenas que habitavam a América do Sul tinham uma expressão religiosa absolutamente diferente da expressão religiosa dos índios que frequentavam a América do Norte. As setas que viviam na Índia, nos tempos de Sakyamuni, há 2.500 anos atrás, eles tinham uma expressão religiosa, os Brahmanes, né? Eles tinham uma expressão religiosa diferente do que foi a expressão religiosa dos seguidores de Muhammad, que começaram no islamismo, encontrar a sua realidade há 500 anos atrás. Os cristãos que começaram a viver em Roma tinham uma expressão cultural absolutamente diferente da expressão cristã vivida na Idade Média. Então, ou seja, a cada época, a cada povo, a cada local, a cada cultura, a expressão religiosa, ela é diferenciada. Mas uma coisa, todas as expressões religiosas, elas têm em comum. Elas buscam explicar a origem. Elas buscam explicar a origem. Com o Renascimento, com o pensamento iluminista que abarcou a Europa no fim da Idade Média, início da fase moderna, em que nós temos mudança da formação de estados, as monarquias começam a dar lugar às repúblicas constitucionalistas, você tem a Revolução Francesa, a Revolução Americana nos anos de 1787, 1789, respectivamente. Você começa a ter a Revolução Americana, inclusive ela foi antes que a Revolução Francesa. Então, quando você começa a ter esse pensamento e essa transformação, as pessoas começaram a colocar a busca da existência ou a busca da origem na lógica, como expressão máxima de algo que seja superior, aquilo que é certo. Então você começa a ter uma repaginação e uma mudança no pensamento religioso. Isso não aconteceu só agora não, acontece todas as vezes. Todas as vezes, quando você teve a saída no mundo ocidente do politeísmo por monoteísmo, que aconteceu dentro do Império Romano, o Império Romano era perito em copiar culturalmente os povos que ele dominava, então ele copiou a cultura grega num pensamento politeísta, em que você tinha nas polis os inúmeros deuses do Olimpo, e você traz para a cultura romana o mesmo pensamento e o mesmo efeito quando a cultura romana agrega o judaísmo cristão incipiente e começa a adotá-lo como religião principal dentro do Império Romano, saindo da visão politeísta para monoteísta. Então, assim, você tem essas mudanças constantemente. Mas, ponto, chegamos
no que nós chegamos na atualidade de movimento que a gente pensa religioso. Eu fiz esse passeio para mostrar que culturalmente, desde o início até agora, as expressões religiosas, elas visam a tentar explicar a origem, não só a origem, mas também explicar a todos os fenômenos que nos rodeiam. A todos os fenômenos. Antigamente, a religião tentava explicar o que era um raio. Quando via o raio, falava que eram os deuses que estavam enfurecidos. Quando via terremotos, maremotos, catástrofes naturais, davam aos deuses o ar de que havia insatisfação e por isso eram necessários sacrifícios ou outras atividades tidas como sacras, a fim de acalmar o ânimo dos deuses. Com o avanço da ciência, começou a entender que fenômenos naturais eram coisas naturais. Por isso elas aconteciam e não era algo atribuído aos deuses. Então passou ao sagrado a cuidar de outras coisas. E assim a gente continua até os dias de hoje tentando entender o que é ciência e o que é sagrado. E muitas vezes o pessoal do sagrado briga com a ciência e o pessoal da ciência briga com o sagrado, cada um tentando puxar a sardinha para si para explicar os fenômenos. Ok, nos fenômenos a gente consegue ver o avanço. E na questão da origem? Continua a mesma incógnita. E chegamos ao ponto em que aqueles que possuem pensamento científico crítico e não conseguem entender em você filosofar sobre algo que não seja mensurável, a julgar inexistente aquilo que não pode ser medido. E aqueles que defendem a existência da origem pregam que o fato de você não medir não quer dizer que não exista. E assim a gente vai numa discussão que não tem como chegar ao fim porque não tem como ser provado. Você não tem como provar algo que não seja palpável com meios palpáveis. Não tem como. Mas vamos lá. O ponto é que da origem até os dias de hoje, o mesmo problema ele continua sendo perseguido. Qual é? A prova da origem. A prova da origem. Então os movimentos religiosos, eles vieram nos seus tempos, nas suas épocas, nas suas maturidades com a população e nas suas culturas, a lidar com a explicação do que seria a origem e a manifestação. A origem nós podemos entender como a verdade vertical. Ela é a origem. E a verdade horizontal é a manifestação. Então, o que acontece? A origem é aquilo que, numa linguagem simplória, nos deu, nos criou, nos fez. Essa é a origem. E a manifestação é aquilo que nós vamos experienciar. Então, de acordo com o ensinamento, ele vai te explicar isso de uma forma. E o interessante é que, basicamente, todas as religiões falam disso, mas cada uma, óbvio, com a sua capacidade de aprofundamento e com a sua interpretação que ela dá àquilo que ela enxerga ao redor. Primeira observação, isso quer dizer que uma religião é melhor do que a outra? Não, isso quer dizer que uma religião é adequada a uma determinada realidade. Primeiro aspecto. Por isso que você você pode até ver no hemisfério da Terra, o Ocidente é mais adequado a uma realidade e o Oriente é adequado a outra realidade. Isso quer dizer que você não tem misturas? Óbvio que não, mas a expressão ela se manifesta em maior quantidade em determinadas expressões que se adequam ao tempo, época, maturidade e cultura. Então, quando nós entendemos isso, a gente fala que interessante. Então, a religião ela não é necessariamente mensurável de forma que uma é melhor que a outra, mas sim que uma é adequada a uma realidade do que a outra não é. Então, o primeiro ponto que a gente começa a enxergar é isso, fala, pô, que interessante. Então, as religiões, elas trabalham na questão de adequação. Segundo ponto, cada religião tem uma maneira de expressar isso aqui. Umas focam mais na manifestação e outras focam mais na origem.
E isso depende do quê? Da maturidade de quem a escuta. Dependendo da maturidade, dependendo da capacidade que a pessoa tem de entender o transcendental, é que vai desenvolver uma linha religiosa mais adequada. Então presta bem atenção. Tem muito a ver com a maturidade, o preparo. Esse mundo recebe espíritos dos mais variados níveis. E aqui que está a grandiosidade da escola Terra. Porque como são variados os espíritos, variados são os estímulos. Lembra que eu falei nas palestras das semanas anteriores sobre estímulos e desenvolvimento espiritual? Vocês estão lembrados? Alguém veio, gente? Ai, obrigado, gente. Então vamos lá. Vocês estão lembrados então que a gente falou sobre os estímulos que são diretamente ligados à maturidade e o desenvolvimento espiritual? Então esse mundo, ele vem um monte de gente. Da mesma maneira, quando você entra num parque de diversão e você vai brincar num carrinho de montanha-russa, vai pessoas das mais variadas, dos mais variados níveis de coragem dentro dos carrinhos, não é verdade? Tem aquela pessoa que vai passeando na montanha-russa, parece que está fazendo compras. Fica assim com a cara assim, como se nada tivesse acontecido. E tem aquela pessoa que parece que está indo para o desencarne, que ela vai gritando, vou morrer! Ah! Então você tem níveis diferentes das pessoas que curtem o mesmo brinquedo. No planeta Terra, a mesma coisa. Você tem níveis diferentes de pessoas que vão viver a mesma experiência na face da Terra. Então, de acordo com a maturidade dessas pessoas, elas vão ter visões diferenciadas sobre isso, e isso se expressa em forma religiosa também. O que eu quero dizer? De acordo com o nível com que as pessoas aceitam a realidade, elas acabam se identificando com uma determinada religião. Volto a perguntar, isso quer dizer que uma religião é melhor que a outra? Não. Isso quer dizer que uma religião é adequada a um determinado público. Existem pessoas que não têm maturidade para ouvir aquilo que eu estou dizendo. Não eu, João Ricardo. Eu, como pregador dos ensinamentos da Seiichi Onoe. Tem pessoas que não têm maturidade e não conseguem entender. E não vão aceitar. E não vão acreditar. E ainda vão me xingar. Faz parte do processo de amadurecimento. Da mesma maneira que uma menina de 12 anos chega para o pai e fala assim, pai, estou vivendo um problema sério na minha escola. E o pai fala, não filha, se preocupa não, isso vai passar. E ela fala, você não me entende, você não sabe. Esse problema é impossível de ser superado. E o pai olha e fala assim, minha filha, você não tem ideia do que é problema. Você não tem ideia do que é impossível. Você não tem ideia do que é a vida. Mas o que é aquilo? É diferença de... Para aquela jovem de 12 anos, aquele problema é o fim do mundo. Para o pai, é apenas uma segunda-feira normal. Então, é diferença de vivências. Então, tem espíritos que já têm uma vivência, que já têm uma capacidade, um amadurecimento robusto o suficiente para aprofundar na origem. E existem outros espíritos que ainda precisam entender a manifestação. Então, o que acontece? Os espíritos que precisam ainda aprender sobre a manifestação buscam religiões ou expressões culturais mais materialistas. Enquanto que aqueles espíritos que eles têm um nível de engrandecimento ou de maturidade, engrandecimento não quer dizer que ele é melhor, simplesmente que ele tem mais cultura espiritual, que ele tem mais experiência, que ele tem mais vivência, que ele já passou por mais experiências, ele acaba buscando mais ensinamentos ou expressões culturais que buscam a origem. Entendendo isso, você começa a perceber por que tem focos religiosos diferentes. Tem religiões que só vão falar de dinheiro. Tem religiões que só vão falar de bens materiais. Tem religiões que vão falar apenas sobre você obter graças no mundo fenomênico. Tem religiões que vão falar que você precisa sofrer para poder viver graças no mundo celestial. E assim por diante. Cada uma delas representando o trabalho da evolução do pensamento para
expressar ou entender aquilo que é a origem. O que acontece? O professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, foi um perseguidor da explicação da origem. Ele buscou avidamente porque ele participou de movimentos religiosos que focavam na manifestação e ele queria entender o transcendente. E ele buscou, e ele buscou, e ele buscou, ao ponto de encontrar as respostas espirituais que ele queria. E aquele encontro das respostas foi algo tão fenomenal na vida dele, que ele decidiu trabalhar para divulgar isso daí. E o trabalho de divulgação da época que ele começou, que nós colocamos dentro de uma data simbólica, que é o dia 1º de março de 1930, foi quando oficialmente ele lança as revistas Seichonoye para divulgar essa descoberta dele. Ele buscou o pensamento da origem. Então, dentro da Seichonoye, nós claramente trabalhamos as duas linhas. Claramente, é falado, é explicado e é trabalhado as duas linhas. Em qual? Trabalhamos a verdade horizontal, que é a manifestação? Trabalhamos. Trabalhamos a verdade vertical, que é a origem? Trabalhamos. Precisamos entender, então, o que nós trabalhamos aqui, o que nós trabalhamos lá, para que a gente compreenda realmente a profundidade e a grandiosidade do que é o ensinamento da Seichonoye, que não é apenas mais um movimento, mas é um movimento extremamente eficaz. E aqui vai o ponto. O que é a verdade horizontal? Para que a gente possa continuar. O que é a verdade horizontal? O que é a verdade horizontal? De uma maneira bem simplória, são as leis mentais. O que são as leis mentais? As leis mentais são leis de projeção e manifestação. Da mesma maneira que as leis da natureza controlam a manifestação do mundo físico-químico, biológico, as leis da mente são aquelas que controlam também a manifestação no seu aspecto global. Então, ou seja, as leis mentais, elas têm como subdivisões as leis da mente, olha que interessante, as leis da mente e as leis materiais. Então, tudo o que é manifestação é fruto das leis materiais e das leis da mente, que são as leis mentais. Então, por exemplo, se você plantar uma semente de árvore num solo fértil, essa semente vai germinar. Por que ela vai germinar? Porque atuam leis da mente e leis da matéria juntamente para que aquela árvore cresça. Então, ou seja, o mundo fenomênico ele é regido por leis. E essas leis, elas são leis certas. Desde a lei da física, que gera, desde a lei da relatividade, que explica a manifestação dos corpos no universo, até a lei quântica, que vai explicar a manifestação probabilística das partículas subatômicas. Tanto uma lei quanto outra, elas são leis que funcionam dentro da natureza e são leis derivadas das leis mentais. Então, desde o movimento dos astros até o funcionamento do teu corpo, ele está referente às leis mentais. Uma lei interfere na outra. As leis materiais interferem na lei da mente e a lei da mente interfere nas leis materiais. E elas vão trabalhando conjuntamente para que a certeza do mundo físico continue sendo uma realidade perceptível. Se o mundo não tivesse leis e fosse o caos, a tendência do sistema, quando ele está caótico, é aumentar o caos. Se o sistema não fosse regido por leis e sim caótico, o mundo, o universo já teria sido desfeito há muito tempo. A matéria não teria constância. Se a gente tem 4 leis da natureza que regem toda a manifestação, é porque a coisa ela é certa. E olha que interessante, 4 leis que regem a natureza. Lei da gravidade, lei do eletromagnetismo,
lei nuclear fraca e lei nuclear forte. Lei da gravidade é o que rege os corpos celestiais com muita massa. Quanto maior a massa, maior a distorção no campo, tempo e espaço, maior a capacidade de atrair um objeto para o seu núcleo. Isso é uma definição atual do que seria a lei da gravidade. Lei eletromagnética, todo movimento de elétrons gera campos. E esses campos são tanto elétricos quanto magnéticos. Lei nuclear fraca, que explica o decaimento de elétrons de determinadas partículas, como urânio, plutônio, que gera o que hoje nós conhecemos como energia nuclear, baseada na fissão nuclear. Então, o elemento ele vai se decaindo e à medida que você arranca elétrons ou nêutrons dos núcleos atômicos, a força é tão forte que gera a explosão nuclear, que gera o reator, a energia nuclear. Então, pensa só, a energia que mantém o núcleo atômico e os elétrons grudados, ela é tão forte, mas tão forte que arrancar algo do núcleo do átomo libera uma energia gigantesca. A bomba atômica é um exemplo disso. Você pega um pouco de urânio, você é capaz de destruir um raio de 10 quilômetros exatamente com a liberação da energia do rompimento nuclear dos átomos ali. Essa é a energia nuclear fraca e a energia nuclear forte, que é a que mantém o núcleo todo coeso, que é a energia da natureza mais forte. Então, olha que interessante, a energia da natureza mais forte está no núcleo do átomo. Essa energia, ela obedece leis, e essas leis são regidas tanto pelas leis mentais, quanto pelas leis materiais. Então, ou seja, estudar as leis mentais faz com que você tenha conhecimento das leis da mente e das leis da matéria. E quando você conhece as leis da matéria e as leis da mente, isso auxilia você a levar uma vida livre, porque você aprende a obedecer às regras. Olha que interessante. No mundo atual, quem estuda as leis materiais? A ciência. Quem estuda as leis da mente? A filosofia/religião. Então, aqui a gente vai aprendendo. Aqui a gente vai. E a Seitione, ela tem uma relação muito linda e bela na explicação dessa relação da lei da mente com a lei material. Então, por que a gente fala que quando a gente cura a mente, a gente cura o corpo? Porque uma lei interfere na outra. Na outra. E você tem vários estudos sobre isso. Não é o nosso objeto aprofundar nesse espectro agora. Mas é só para vocês entenderem. Então, nós estudamos as leis mentais. Então, quando eu venho aqui numa palestra e falo assim, quando você perdoa, você livra o seu corpo de qualquer enfermidade, o que eu estou querendo dizer? Se você corrigir a sua lei mental, a lei material vai atuar em conformidade com a lei geral e a situação vai se manifestar na normalidade. Então é isso que eu estou querendo dizer. Então é você trabalhar lei da mente e lei material junto, no conjunto de leis mentais. Então isso é verdade horizontal. Então, quando você vai pensar historicamente, culturalmente, a expressão religiosa, a gente vê que interessante como é que se buscou por muitos e muitos séculos explicar a lei, a verdade horizontal, a lei mental. Conseguimos um grande avanço de 3.000 anos para cá. 3.000 anos para cá, o avanço nessa área foi gigantesco. E hoje as pessoas falam disso aqui abertamente, sem o menor problema. Antigamente isso aqui era complicadíssimo. Imagine Jesus Cristo, 2.000 anos atrás, um monte de gente que não sabia ler e escrever, viviam em uma região árida, ele fosse explicar lei mental. Seria fácil ou difícil? Hoje já não é difícil? Hoje ainda é difícil. Imagina aquela época. Como é que Jesus explicou lei mental? Parábolas. Parábolas. Ele conta as parábolas e nas histórias para que as pessoas possam intuitivamente entender o que é lei da mente. Então é assim que ele utilizava. Os ensinamentos vêm. O que são as histórias mitológicas? São exatamente pensamentos ou intuições que as pessoas tinham para entender algo que era muito complexo à época ser logicamente desenvolvido.
Hoje, com o avanço dos estudos na área científica e na área espiritual, ficou mais fácil compreender. Só que tem um aspecto que ainda está muito difícil porque as pessoas não se aprofundam. É a verdade vertical. A verdade vertical é uma explicação que ela necessita de empenho e aprofundamento, e nem todo mundo está apto, pronto ou disposto para compreender. Porque na mentalidade ainda as pessoas querem resolver isso aqui. Eu quero ser rico, eu quero ser saudável, eu quero ser amado, mas as pessoas ainda não entenderam o que é a origem. E entender a origem é o passo principal para você entender a manifestação. Porque a manifestação é palco, a origem é o ator. Se você entende o ator, você compreende e você consegue trabalhar bem o palco. Da mesma maneira que se você começar a entender o palco e trabalhar o palco, você também consegue incorporar o ator. Então, ou seja, os movimentos se completam. Por isso que a Seichonoye explica tanto sobre a verdade horizontal. Só que tem um detalhe que a Seichonoye faz que ninguém faz. Ela aprofunda na verdade vertical. Isso ela faz de maneira clara, direta, aberta. É tão na cara que às vezes assusta. E as pessoas muitas vezes não se atentam à grandiosidade disso e não se apercebem da força que é o trabalho de entender o que é a origem. Então, a verdade vertical é nós compreendermos a origem. E o que é a origem na linguagem que a Seichonoye utiliza? Imagem verdadeira. Em português. Em japonês é o quê? Jiso. Jiso. O J-I, gente, tem som de di. Jiso. Jiso. É imagem verdadeira. Jiso, uma palavra que ela representa a natureza absoluta. E o que é verdade? A verdade vertical vai estudar exatamente essa imagem verdadeira que a gente fala. Então, a imagem verdadeira é você conseguindo entender a expressão da origem de uma maneira racional. É absolutamente perfeita a compreensão? Não. Como é que eu utilizo palavras materiais para explicar o que é imaterial? Tem como? Não. A gente utiliza expressões, nós utilizamos analogias, nós utilizamos linguagens a fim de despertar em nós aquilo que nós conseguimos perceber como origem. E por que isso é possível? Porque é algo comum a todos nós. Por isso que a expressão cultural religiosa é algo que carrega o homem. Exatamente porque o homem possui algo que lhe leva à origem, ele busca o porquê da origem. Da mesma maneira que nós buscamos inúmeras coisas na nossa vida, porque elas já estão dentro de nós. Já estão dentro de nós. Nós buscamos somente aquilo que há dentro de nós. E quando nós buscamos nos expressar religiosamente, é porque algo dentro de nós clama por respostas, por mudanças, por transformações, por elevações. O caminho da religiosidade vem o caminho pela busca da origem. Mesmo que a gente se perca no caminho, achando que está apenas na manifestação. É interessante, conversando com uma colega minha, e ela falando, nossa, eu já passei por vários lugares na minha vida, vários lugares, mas eu ainda não consigo encontrar a minha origem. E eu achei interessante essa frase, porque a expressão religiosa, ela vem como a necessidade de você sentir-se parte de algo. E à medida que esse algo vai se elevando, você vai entendendo ainda mais a origem. Vamos lá. Em que pese os grandes ensinamentos religiosos, como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, o budismo, tragam em comum a ideia de origem, tragam em comum. A leitura que é feita delas varia de acordo com o líder espiritual da época. Então, os líderes espirituais de determinadas épocas, eles tinham visões materiais sobre o sagrado e essas visões foram sendo reproduzidas. Então, a origem, que é o transcendente, que aqui nós podemos utilizar a palavra Deus, mas se a pessoa não gosta, porque é comum, gente, eu que converso com pessoas de várias linhas de pensamentos,
Quando você fala Deus, as pessoas têm uma certa dificuldade. Algumas aceitam tranquilamente, outras têm dificuldade. Por que tem dificuldade? Porque leva uma conotação de uma linha religiosa só específica. Então o mestre usa uma palavra que eu acho que ela casa assim de uma maneira fantástica para representar o que é transcendental, o que é sagrado. Ele usa a palavra vida. Vida. Eu acho assim linda e profunda e representa bem o que é sagrado. É a vida. Então, quando você começa a entender a vida e quando você começa a aprofundar na ideia vida ou na ideia Deus, você começa a fazer uma leitura diferenciada. Então vamos lá. Quando um líder religioso fala que a vida está na manifestação, ele está diminuindo a origem. Quando você começa a elevar a manifestação para a origem, você começa a filosoficamente abranger a ideia. E aí que começa toda a viagem. E aí que começa todo o aprofundamento da Seichonoye. Por isso que quando as pessoas chegam e falam assim, nossa, eu li um livro que é igualzinho a Seichonoye. Aí você fala, o que fala? Fala que tudo o que você pensar vai acontecer. Eu vi um movimento que é igualzinho a Seichonoye, porque ele passa o dia agradecendo. Então, se você agradece, você está com a mente grata. Logo, é igualzinho a Seichonoye. Não, porque o meu noivo, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu colega não vão na Seichonoye, mas eles são Seichonoye pura, porque eles só veem as coisas pelo lado positivo. Aí você fala, quê? Quem falou que a Seichonoye é lei mental? Seichonoye não é lei mental, porque se fosse ser lei mental, precisava surgir? Não. Tem um monte de coisa que explica a lei mental aí de uma maneira muito, muito fácil. Precisaria surgir um movimento complexo como esse se fosse só para explicar a lei mental? Não. Qual foi a origem da Seichonoye? Exatamente para explicar a imagem verdadeira. A Seichonoye ela surge como um movimento atual, mais claro, mais direto e mais objetivo em explicar o que é a origem, que é a imagem verdadeira. Isso ninguém faz. Se não fala de imagem verdadeira, não é parecido com a Seichonoye. Pode falar de coisas que a Seichonoye fala, mas não tem absolutamente o objeto central, que é a Seichonoye. Para que a Seichonoye surgiu na face da Terra? Para explicar a imagem verdadeira e nos dar caminhos para buscarmos e manifestarmos a imagem verdadeira. Essa que é a finalidade. Aí quando você olha isso, você fala, nossa, então é muito mais profundo. É óbvio que é muito mais profundo. Por que o nosso carro-chefe é a meditação? Por quê? Olha que pergunta complexa. Por que a prática principal da Seichonoye é a meditação? Porque é a meditação que vai nos levar à origem. Porque se não fosse a imagem verdadeira nosso objeto principal de busca, bastava a gente usar a repetição. A gente utiliza a repetição? Sim, mas é a nossa prática principal? Não. Porque se o objeto da Seichonoye fosse somente trabalhar leis mentais, bastava a repetição. Vamos lá, gente, vamos repetir 5.000 vezes para a gente conseguir transcender o karma e aí nós vamos viver o paraíso. Não é isso que a Seichonoye fala. A Seichonoye ela vem ensinar a origem. E foi aqui que o professor Masaharu Taniguchi começa a jornada. No livro A Verdade da Vida, volume 20, A Verdade da Vida, volume 33, A Humanidade é Isenta de Pecado, o professor Masaharu Taniguchi traz o momento em que ele recebeu, por intuição, a explicação fundamental disso aqui. Ele já conhecia intelectualmente, mas ele ainda não havia entendido o que era realmente a origem. E a partir daí ele desenvolve todo um sistema de ensino, de explicação, de pregação sobre a base da imagem verdadeira. Então nós começamos a estudar o que é a imagem verdadeira. E à medida que nós vamos avançando nesse estudo, vai clareando todo o espectro da nossa existência e da nossa vida. Então, entrando no frigir, no frigir dos ovos, entrando aqui no ápice, né? Na sobremesa da explicação, é exatamente nós compreendemos que a origem é a imagem verdadeira. E o que é a imagem verdadeira?
é a vida, é Deus. Logo, se a nossa origem é a vida, tudo que decorre da vida é a nossa essência. Olha que profundo, gente. Tudo que decorre da vida é a nossa essência. Então, o nosso trabalho, a nossa vivência e a nossa busca da manifestação, da nossa expressão religiosa, ela passa a ser a busca da nossa essência. E aí vem a pergunta: o que é a nossa essência? É a nossa vida. E o que é a nossa vida? É a nossa imagem verdadeira. Mas aí vem, o que é a nossa imagem verdadeira? Vem o que a Seichonoe fala de maneira clara, direta e sem rodeios. É a perfeição. A nossa essência é a perfeição. Mas espera lá, preletor. Se a minha essência é a perfeição, por que eu não estou a manifestando no mundo das formas? É porque, por desconhecer a sua essência, por você não acessar a sua imagem verdadeira, o mundo das formas está ligado às leis mentais que não estão sendo bem utilizadas. A falta de sabedoria, a falta de harmonia e a falta da vida manifestada leva você a descumprir as leis da mente e as leis da matéria, e isso traz consequências. E essas consequências não estão de acordo com a sua essência. Logo, você sofre, não porque você não é vida, mas você sofre porque você desconhece o mecanismo da sua existência. A busca, obrigado. A busca do entendimento da essência é uma jornada solitária. Por isso que ela é contemplativa, é você com você. Ninguém pode lhe passar pela porta do entendimento da essência. Por isso que precisa de suor, de trabalho, de dedicação, de empenho, porque é uma caminhada solitária. Nós estamos aqui juntos para, com as mãos dadas, caminharmos rumo à essência. Mas essa jornada é de cada um. E quanto mais nós entendemos a essência, mais nós tomamos conta da vida que habita em nós e mais nós retornamos à nossa origem. E quanto maior o nosso retorno à origem, mais forte se torna o domínio que você tem das leis mentais. Então, o crescimento e o amadurecimento do espírito vem da consciência de quem ele é. E olha que profundo. Seria basicamente assim, para a gente compreender, imaginemos o seguinte: estamos numa sala que acima de nós há um céu reluzente, mas estamos cobertos dentro dessa sala por um pano absolutamente escuro. Estamos nas trevas. O sol brilha, mas a gente não o enxerga, porque há um pano cobrindo a gente. Que pano é esse que está cobrindo? As leis mentais que estamos utilizando de forma equivocada. Colocamos esse pano com a nossa mente e não observamos a essência. À medida que nós vamos meditando e estudando, nós vamos furando esse pano. Cada furo que eu abro, que eu faço, o que acontece? Entra um raio de luz. Quanto maior ou quanto mais buracos eu faço no pano, maior vai ser a intensidade de luz. E quanto maior a luz que adentra na minha essência, adentra na minha percepção, no meu eu fenomênico, maior se torna a identidade com o nosso eu verdadeiro. Olha que interessante. Por enquanto aqui, tá tudo ok? Sim. Tá tudo ok? Vamos dar uma aprofundada? Vamos entrar. Olha como é que o negócio ele é profundo e fantástico. E vai ter gente que falou assim, o que nós ainda vamos mais? Dá para ir muito fundo ainda. Olha que interessante. Vamos lá. A vida, ela é a nossa essência, correto? Vamos aprofundar? Segurem-se, não temam. Se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, fiquem tranquilos. O espírito de vocês vai entender tudo. Olha lá. Se a vida é a nossa essência e a vida ela é absolutamente perfeita, logo nós também somos
perfeitos. Se a vida, que é nossa essência, é absolutamente sábia, então se a vida é pura sabedoria, nós também somos sabedorias. Se a vida, que é nossa essência, ela é imortal, logo também nós somos imortais. Tranquilo até aqui? Sim. Perfeito? A vida, que é nossa essência, ela é absoluta, então nós também somos? Logo estamos vivendo a vida aqui e agora. Aqui e agora somos perfeitos. Aqui e agora estamos no paraíso. Mas como eu estou no paraíso? Eu estou sofrendo. Aqui e agora você está no paraíso. Porque aqui e agora a vida, que é sua essência, está dentro de você. Se a vida, que é sua essência, está dentro de você, o infinito, o absoluto, o imortal e o perfeito está dentro de você. Se eles estão dentro de você, você é aqui e agora. Infinito, perfeito, absoluto, imortal. Aqui e agora. Mas eu não consigo entender porque eu estou vivendo um mundo fenomênico. A aparência da consciência lhe dá a ideia das leis mentais. A existência imutável da tua vida te dá a existência transcendental. Logo, nós somos o infinito que se projeta no finito. Mas a sua vida finita, ela é regida por leis mentais. E sua vida infinita é regida por que lei? A sua vida, ela é regida pela lei do amor. Por isso que no primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, o profeta já dizia: se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. E qual é a explicação que eu dei naquela palestra do Dia dos Namorados sobre o que é o amor? Amor é a consciência que eu e outros somos uma só? Uma só? Vida. Se eu e o outro somos uma só vida, porque nós somos essência, quando eu amo, eu volto à nossa unidade natural. Logo, a manifestação suprema da essência do Filho de Deus é a harmonia. Olha que coisa fantástica. Por que eu preciso estar em harmonia? Porque a harmonia é a expressão da essência da vida manifestada em forma de amor. E aonde o amor se manifesta, a vida lá está presente. E aonde a vida está presente, o infinito, o imortal, o transcendental se manifesta. Se manifesta. É por tal motivo que eu bato tanto na tecla de quem acredita que Deus está no conflito, não conhece a natureza da origem. Está achando que é da manifestação. Então, um Deus que pune, um Deus que corrompe, um Deus que te chantageia, um Deus que te oprime, não é o Deus da origem, é manifestação das leis mentais. O Deus da essência, ele é a sua imagem verdadeira. E a sua imagem verdadeira, ela é puro amor. Ela é puro amor. Então, esse é o objeto da Seitonei. É isso que a Seitonei trabalha. Aí você entende por que a principal prática da Seitonei é meditação Shinsokan. O que é meditação Shinsokan? Olha que interessante. Lá vamos nós. Olha o que é Shinsokan. Shinsokan é uma palavra japonesa, né, formada por 3 conjuntos de ideogramas. São 3 ideogramas. Shin quer dizer Deus. So quer dizer ver. E kan quer dizer contemplar. Então, a prática da meditação Shinsokan é o quê? É você ver Deus e contemplar. Qual Deus que nós vamos ver? O Deus da vida. Quanto mais eu tomo consciência da vida e da minha essência, mais eu sou capaz de manifestar o amor. Quanto maior a minha capacidade de manifestar o amor, eu não estou falando aqui do amor romântico, não. Eu não estou falando aqui do amor parcial. Eu não estou falando de amor tendencioso. Eu estou falando de amor origem, de amor sublime, de amor perfeição. Por isso que é inadmissível, ou é espiritualmente retrógrado, ou é de nível baixo,
quando as pessoas pegam essa palavra sublime que é amor e trazem ela para reações aqui. E vem falar, eu tenho ciúmes porque eu amo. Isso não é amor, isso é apego. Eu bati nela porque eu a amo. Isso não é amor. Eu controlo os movimentos porque eu amo. Isso não é amor. É outra coisa. Eu me apaixonei por ele por causa da fortuna dele. Não é amor. Isso não é amor. Eu me apaixonei por ela por causa do corpo dela. Isso tem outro nome, gente. Começa com um T maiúsculo. Não é amor. Porque as pessoas distorcem. Aí hoje tudo é lindo, porque todo mundo fala é amor. E não é amor. Amor é outra coisa. Amor é um sentimento empático de profunda percepção da unidade espiritual. Profunda. O amor, ele beira o sagrado porque ele transcende a forma. E se ele transcende a forma, ele chega aonde? Na essência. É na essência. Por isso que os santos, na busca da sua essência, muitos acabavam procurando aniquilar o seu próprio corpo. Porque eles sabiam que na aniquilação da matéria manifesta-se a essência espiritual. Só que a Seitonei vem com uma proposta completamente diferente. Você não precisa raspar sua cabeça, você não precisa abrir mão da sua vida e você não precisa subir uma montanha e viver separado do mundo para buscar a imagem verdadeira. Você pode aqui e agora vivê-la. Isso, gente, há 100 anos atrás não existia. Ninguém falava assim. Ninguém pregava assim. Ninguém trazia essa maneira de vida, em que você podia levar uma vida santa numa vida normal. Você poderia levar uma vida sagrada sendo um assalariado, sendo um empresário, sendo dona de casa, sendo casado, tendo filho, mantendo relações. Isso não era permitido ao homem, porque acreditava-se que aqui estava o sagrado. E aqui o sagrado não bate, porque há imperfeição. Porque a lei mental, ela vai mudando conforme a projeção. Ora luz, ora sombra. E o sagrado não tem sombra. Então, como viver o sagrado? É quando percebe-se que você pode buscar a origem, mesmo estando no mundo das formas. E aí que vem a grande sacada, o grande mérito e a beleza e a profundidade do ensinamento da Seitonei. O ensinamento da Seitonei nos ensina que só existe Deus e o que vem de Deus. Então, olha só, a gente aprende na Seitonei, só existe Deus e o que vem de Deus. Então, toda manifestação de Deus, ela é sagrada. Para você entender isso, você precisa ter muito claro a diferença entre, deixa eu pegar aqui na cor azul aqui, ó, a diferença entre existência e manifestação. Olha só, quando você entende isso aqui, você fica claro na sua cabeça, pelo menos logicamente, isso aqui. Tudo que tem existência, gente, existência com E maiúsculo, porque existência também é uma palavra muito utilizada no nosso cotidiano. Então você vira e fala assim, o seu filho fala assim, papai, eu sonhei com um monstro. Você fala, esse monstro não existe. Aí a pessoa vira e fala assim, não, eu vi um vídeo que está falando sobre tal catástrofe. Você fala, esse vídeo é fake, ele não existe. Então a gente usa muito a palavra existência para o nosso dia a dia. Mas filosoficamente falando, existência somente é aquilo que é eterno. Somente o que é eterno tem existência. Tudo aquilo que tem início e vai ter fim não é existência. Não existe. Não tem durabilidade. Mesmo que tenha bilhões e bilhões de anos, não existe. Então o universo material, ele não tem existência. Ele tem manifestação. Tudo que tem início e fim é manifestação. Então, olha que interessante. Manifestação dá, na verdade, horizontal. Eu nasci. Tive início? Tive. Vou ter fim? Vou. Logo, eu, João Ricardo, eu sou uma manifestação. A vida que habita em mim,
que é a minha essência, ela tem início e fim? Não. Logo a minha vida, ela é existência. A minha vida e existência, ela é eterna. Mas pera lá, o que é eterno? A vida. Logo, eu sou eterno porque eu sou vida. E a minha vida, ela é essência. A minha essência é existência. A minha projeção é manifestação. Então, o meu eu fenomênico, o João Ricardo, que aqui vos fala, ele é lei mental, ele é fruto do trabalho da lei mental. E o meu trabalho aqui, como fruto da lei mental, é no curto tempo que eu tenho de aprendizado na escola, fazer o máximo para manifestar a minha existência. E quanto mais eu manifesto a minha vida, mais a minha manifestação fenomênica tem sentido, tem alegria, tem propósito, tem realização. Eu não falei em adquirir nada. Eu não falei em ter status em nada. Eu não falei de ter nenhum bem material. Tem problema ter bens materiais? Nenhum. A provisão infinita está dentro de mim. Ela pode se projetar em forma de bens materiais? Pode. Mas não importa o bem material que você tenha. O bem material, ele é manifestação ou existência? Se é manifestação, ele vai te trazer a sua essência? Não. Então ele é meio para a realização, nunca a realização em si mesmo. Por isso que a gente fala, bens materiais não trazem felicidade. Mas como não traz felicidade? Eu adoraria ser milionário. Perfeito, você vai ter conforto. Mas se você não tiver compreensão da tua origem, você nunca vai ter a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade? É você saber que você é eterno, porque você é existência. O ponto é o seguinte, o que tem início e o que tem fim, ele é projeção. Palpável no mundo das formas, projeção. Sensível no mundo das formas, projeção. E o que tem existência? Como não tem forma, como é que a gente vai pegar? Como é que a gente vai enxergar? Como é que a gente vai visualizar? Não tem forma, não tem forma. Imagine você tentando enxergar algo gigantesco. Você não consegue, você só consegue olhar na sua frente. Então, o que é eterno não é perceptível. Se não é perceptível, é transcendental. Por isso que nós vamos, por meio da prática religiosa, ou da prática espiritual, ou da prática filosófica, da meditação Shinsokan, ver e contemplar a vida, ver e contemplar Deus, para que possamos aprofundar e compreender verdadeiramente o que é a nossa imagem verdadeira. Então entenda como é que é necessário, muitas vezes, o caminhar e o amadurecimento para chegar nesse ponto. Você que está ouvindo essa palestra aqui presente, você que está ouvindo essa palestra em casa, pode ter certeza, você caminhou bastante espiritualmente para chegar nesse ponto de você conseguir aprofundar a verdade vertical. E o aprofundamento não fica apenas no teórico, ele tem que ficar no coração. No coração. Mesmo aqueles que acompanharam os grandes líderes, mesmo aqueles que tiveram o ensinamento na origem, se eles não buscaram, se eles não se aperfeiçoaram, eles não conseguiram andar aqui na verdade vertical. E é aqui que nós temos que andar. É aqui que faz a diferença. É aqui que você vai ter um grande despertar e caminhar da espiritualidade. E presta bem atenção. Por que a gente alerta tanto? Estamos tão envolvidos no materialismo, estamos tão enlameados na ideia material de existência que está hoje em dia até mais difícil de sair. Antigamente as pessoas elas eram até mais puras, ingênuas, até pela própria ignorância. As pessoas não sabiam das coisas, elas acreditavam quando você ensinava. Hoje em dia todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem um Google. Hoje em dia as pessoas pegam consulta médica com inteligência artificial. Hoje em dia as pessoas montam planos nutricionais com inteligência artificial. Hoje em dia as pessoas acreditam que quem tem é feliz e quem não tem sofre porque está afastado de Deus. As pessoas acreditam que Deus é um banco, que se eu orar eu vou receber e que se eu não rezar eu vou ser punido. Essas mentalidades afastam você da consciência do seu eu espiritual. E quando você entende a necessidade e a obrigação que nós temos de avançar no eu espiritual,
valores como moral, respeito, educação, harmonia, crescimento, amadurecimento, vitória sobre as nossas dificuldades, ganham uma nova dimensão. Você enxerga o trabalho, o relacionamento, a sua existência e a sua caminhada de uma maneira diferenciada, porque você para de focar aqui e você começa a focar aqui. E exatamente porque você foca aqui, você aprende a lidar aqui. Isso é maravilhoso. É quando a gente descobre quem nós somos, que nós aprendemos como manifestar o que nós podemos. Não é buscando aqui e encontrando que você vai chegar aqui. O dia que eu ganhar dinheiro, eu volto a rezar. Eu canso de ouvir isso. E o que eu encontro? A pessoa falando para mim, perdi tempo, continuo pobre, continuo sofrendo. Ou, ganhei dinheiro e vem infelicidade. Quantas pessoas adquirem fortunas e se tornam decadentes espiritualmente? É uma vitória? É uma vitória você usar dinheiro para oprimir, para massacrar, para usurpar, para prostituir? Isso é crescimento? Isso é vitória? Aonde foi? Em qual momento da história nós começamos a pegar os milionários e achar que eles são o sucesso da vida, sem observar a necessidade de buscar a nossa imagem verdadeira? Os homens que mais modificaram a história da face da Terra foram os que chegaram aqui, não os que tinham tudo aqui. Os que modificaram a vida humana sempre estiveram andando aqui. Foram os que transcenderam tempo, espaço e continuam vivos até hoje na expressão cultural religiosa de toda a humanidade. Então, compreendamos isso profundamente, para que você entenda a grandiosidade que é o ensinamento da Seichonoye e a gente possa buscar continuar manifestando cada vez mais a nossa imagem verdadeira, buscando cada vez mais a nossa vida, a nossa essência, para que possamos viver o amor. Ok, gente? Maravilha? Então vamos fazer a nossa meditação Shinsokan. Uma reverência. Muito obrigado. Todos podem sentar e assumir a posição de oração. Lembrando que explicações mais detalhadas sobre a postura, tanto física quanto mental, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Vamos assumir a posição de oração, olhos fechados, mãos justapostas, sentados na ponta da cadeira, coluna ereta, pensamento voltado absolutamente no que existe. É somente Deus que nós vamos visualizar, é somente a vida. Por isso a gente visualiza a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia. Porque a gente vai visualizar somente aquilo que tem existência, aquilo que tem essência, aquilo que é vida. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui,
flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Agora vamos, por alguns instantes, visualizar a nossa imagem verdadeira. Visualizar esse mundo maravilhoso que existe aqui e agora. Vivemos aqui e agora na imagem verdadeira, no mundo criado perfeito por Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podem desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé para a reverência, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar. Com a nossa palestra de hoje, vocês vão entender como é que o dever de casa ele é composto. Olha que legal. Normalmente eu sempre passo 2 exercícios, correto? Correto? Sim. Vamos lá. O primeiro é a nossa meditação Shinsokan, para nós realizarmos todos os dias sem faltas. Segundo, nós vamos repetir essa frase aqui, ó. Sou filho ou filha de Deus. Simples, direto, para que nós possamos criar a sensação exatamente da nossa unidade com o sagrado. Olha que interessante. Na meditação Shinsokan, nós estamos trabalhando a verdade vertical. E na repetição da frase, a verdade horizontal. Por isso que o dever de casa ele é importante e ele tem a sua necessidade e a sua elevação. Porque eu trabalho os 2 espectros da mesma verdade, né? Os 2 espectros, numa tarefa simples. Faz a meditação Shinsokan e vai repetindo. Faz a meditação e vai repetindo. Pode repetir isso aqui, gente. Bota aí 300 vezes por dia. Moleza que você faz isso aqui. Você vai repetindo, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Estou trabalhando a lei mental e quando eu faço a meditação Shinsokan, estou trabalhando a sua essência. E a junção desses 2 é que faz um resultado grandioso na sua vida. Quero agradecer muitíssimo a todas as pessoas que participaram. Meu muito obrigado. Desejo uma semana abençoadíssima e que você nunca se esqueça da sua essência. Meu muito obrigado, feliz semana, beijo no coração e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.